neta de mãe Apolinária da Yansan, filha de mãe Maria Antônia de Oxalá, a mãe Rose do Ogum está aqui do meu lado, né, numa noite fria em Porto Alegre, mas que deixa meu coração quente, porque ela sabe o quanto eu queria que este momento chegasse, né? E o pai Ogum, a mãe Yansan, o pai Oxalá permitiram que isso acontecesse. Muito obrigado, minha amiga, por ter aceito estar aqui. Pois então. Prometo que vai ser de leve. Tá bom. Então, é muito redundante falar onde começou e tudo mais, né? Então, vamos começar um pouco diferente. Eu lhe perguntei quando cheguei aqui, porque se a senhora tinha conhecido a sua avó, e a senhora disse que não. Não. Né? Ela faleceu antes do seu nascimento. Mas o que ouvia falar da mãe Apolinária enquanto jovem, enquanto uma jovem batuqueira na sua casa? Tudo. Que ela foi uma pioneira, né, no batuque do Rio Grande do Sul. Ela abriu a casa dela para pesquisadores alemães, italianos, tudo registrado em livros, em entrevistas, em jornais da época, né? Ela foi uma pioneira. Hoje Isso que a gente faz aqui hoje, ela já fazia. Com o que tinha, né? Jornais, enfim. Exatamente. Até com filmagens, porque eu tenho filmagens dela. Aquelas em rolo ainda. E é um legado gigante, né? A senhora sente esse peso ou não? Eu sou a mãe Rose, ela era a mãe Apolinária, ou existe um peso, uma cobrança, enfim? Eu acho que existe cobrança dos outros, né? Aqui dentro de casa todo mundo conhece muito bem a Rose, né? A minha avó foi uma coisa, a minha mãe foi outra, e o meu irmão foi outra. Acho que o meu irmão era bem mais parecido com a minha avó, né? Eu já sou mais restrita contra coisas de religião, como a minha mãe. A mãe Maria Antônia, a senhora me disse que não era muito aberta, né? As filmagens, Nem um pouquinho. Em contrapartida, quando a gente entra aqui, a gente vai ver imagens do início e no final, a gente tem um acervo gigantesco do Batuque do Rio Grande do Sul, né? Quem é que conseguia driblar ela para que isso acontecesse, para que tirasse foto, enfim? Ela mesma, porque ela gostava de tirar foto. Ela não gostava de expor para os outros, né? Uma vez só eu consegui trazer um jornal aqui. Nem me lembro que ano foi. Há muitos e muitos anos atrás. Mas ela gostava de tirar fotos. Ela adorava, e tinha um senhor ali embaixo que tinha um estúdio, ela adorava ir para ali tirar fotos. Tirava, mandava revelar e mandava pôr em quadro. Que são quadros que a gente tem aqui, que você vai ver aí na imagem, que são lindos, né? Mas quantas fotos que temos guardadas? Nem imagino. É muita foto. É muita coisa guardada. Muita, muita mesmo. Certo. Ser de uma família tão tradicional do batuque lhe trouxe mais afetos ou desafetos ao longo da vida religiosa? Olha, eu acho que agora tem me trazido alguns desafetos, né? Porque aquela palhaçada toda assim de morto não fala, né? Realmente morto não fala, né? Mas aí tem as questões dos herdeiros, tem as questões de quem é sangue, tem várias questões aí pela frente, né? Então tem umas pessoas que não te conhecem e que te julgam pela língua dos outros, né? Então às vezes é um peso, sim, traz coisas de desafeto com pessoas, por ter o sangue que eu tenho correndo nas minhas veias, tu tá entendendo? Por neta da mãe Apolinária, da mãe Yansan, por ser filha carnal da mãe Maria Antônia, do pai Oxalá, né? Então, mas eu não dou bola, não. Certo. A gente falou em um outro vídeo, para um outro trabalho que a gente acabou de gravar, mas nesse aqui eu queria que a senhora repetisse essa pergunta. A gente nunca escuta a senhora falar Ogum, Yansan, Oxalá, né? É sempre o pai Ogum, a mãe Yansan, o pai Oxalá. Isso é uma tradição da sua família, eu imagino, né? Que deveria ser correto para todo mundo, mas a gente não vê deslize na senhora. Nunca ouvi e já percebo isso de tempo, né? Conta um pouquinho como é que foi esse ensinamento. Esse ensinamento foi assim, ó, a minha mãe sempre dizia para nós,
né? O Pai Bará, Pai Ogum, Mãe Ansã, nem ela falava, chamava o santo pelo Oxalá, Ogum. E quando acontecia de alguém que viesse aqui e falasse isso, ela dizia assim, me diz uma coisa, eu não sabia que o Ogum era teu parente, era teu primo, teu irmão. Daí as pessoas olhavam assombrado para ela. Daí ela, por que, mãe? Não, porque tu tá chamando ele de Ogum, ele não é teu pai? Sim, então é pai Ogum. A mãe Ansã não é tua mãe? Sim, é minha mãe. Então é mãe Ansã. Eles não são teus parentes para tu estar chamando eles de Ogum, de Ansã, de Bará. E assim a gente aprendeu, acostumou a vida toda, né? Agora eu com 57 anos não tem como mudar. Sim. As pessoas, no seu geral, e as pessoas mais velhas, assim, não mais velhas de idade, mas do seu grau de longevidade no batuque, vamos dizer assim, elas tendem a dizer que a juventude ela está estragando com a religião, a juventude ela está deturpando a religião, mas da sua geração as pessoas também se aprontavam muito jovem, né? O que mudou? O jovem de antes era diferente do de hoje? Ou há uma hipocrisia aí? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que antigamente tudo era muito mais difícil para os batuqueiros. Eu via o sacrifício que a minha mãe fazia para pôr um filho no chão, né, para se buscar um bicho, né, para se encontrar as coisas. A gente não tinha essa facilidade que tem hoje da internet, do carro, de 500 aviários, né, 500 pessoas que criam quatro pé. Não, era tudo muito mais restrito, mas era muito mais verdadeiro, né? Hoje, infelizmente, não é a minha geração, a geração que vem agora das minhas filhas, ou a geração lá atrás. Não, o que mudou, o que foi? Eu acho que sempre teve um erro, mas não tão exposto como é exposto hoje. Entendeu? Hoje eles fazem de um pedacinho assim, eles formam um circo, né? Então acho que isso aí que mudou, que foi infelizmente a internet, né? A facilidade do celular. As facilidades, em vez de fazer as pessoas se unirem, fazer as pessoas crescerem e melhorarem as coisas dentro da sua casa sem estar expondo, né? Eu acho que para mim que foi o dano de tudo. Eu ia chegar nesse assunto, há um limite, né? Ou deveria haver um limite do que mostrar, né? O que a senhora vê, assim, se puder dar alguns exemplos do que... Isso não precisa mostrar, e a senhora vê que se mostra hoje muito à vontade. Quase tudo, sabe? Eu vou fazer isso, eu mostro. Ah, porque hoje eu vou cortar pro Pai Bará. Vou cortar pro Pai Bará. Tem gente que mostra um pedaço da obrigação quando tá no chão do quarto santo, eu já cansei de ver. Ah, vou cortar pro Pai Ogum. Aí é os quatro pés, aquela coisa toda. Antigamente não tinha isso. Eu continuo fazendo aquilo que me foi ensinado, entendeu? A gente não expõe nada. Eu acho errado. Eu acho errado porque daí, Zé não mete a colher na casa do Zé, essa palhaçada aí que sei lá o que é que inventaram agora. Mas se tu dá oportunidade, cara, tu não pode reclamar, tu tá entendendo? Tu tá dando o pão e o queijo para as pessoas estarem te denegrindo, estarem falando de ti, então tu fica quietinho. Aguenta as consequências. Ou não faz. Sim. Agora, recentemente, a senhora tocou na sua casa e houve um episódio de intolerância religiosa, a gente pode chamar, né? Que foi a exposição não foi nem da imagem, mas do tambor da sua casa, enfim, né? Em um veículo de comunicação onde as pessoas vão ali e falam o que querem, né? A senhora já havia entendido intolerância religiosa em algum momento da sua trajetória religiosa? Foi a primeira vez? Como é que a senhora lida com isso? Já sim, eu estudei em colégio de freira, no colégio Santo Inês, né, e a minha mãe dizia assim, ó, tu não diz lá que tu é batuqueira, né, então eu entendia que eu não podia falar que eu era batuqueira. As minhas filhas também estudaram em colégio de freira, de padre, não podia dizer que é batuqueira, até hoje existe isso, né.
E o que aconteceu aqui na minha casa, no dia 13 de maio, eu vou dizer uma coisa para ti, eu achei espetacular. Eu adorei. Eu acho que isso aqui que está acontecendo hoje, para mim também, que eu fico meia... Eu não gosto muito dessas coisas, mas eu gostei, tu tá entendendo? Eu vi 500 mil pessoas ali, porque eu não sei quantas... Teve um veículo de comunicação que deu 22 mil visualizações, na outra deu 14 mil, não sei o que, de visualizações, entendeu? E eu, como estava aqui com meu irmão de santo de obrigação, eu não podia acompanhar. E depois eu tentei acompanhar, nem consegui, porque era muitos comentários, sabe? Mas eu achei um debate gostoso. Eu achei que não levei pro coração, entendeu? Não sei se foi intolerância ou se foi uma pessoa que não entendia, sabe? Não acho que alguém mandou, não acho que foi coisa... É porque tinha que acontecer. Para quem está ouvindo e não está entendendo, no dia em que a mãe estava tocando aqui, um vizinho colocou em uma plataforma gigante aqui de Porto Alegre um vídeo da casa dela reclamando do barulho do tambor, que segundo ele ia adiantado da hora. Então foi isso. Quem sabe esse vídeo tenha parado lá por conta de uma Nhançã que a senhora me confirmou que gostava de fazer barulho e que gostava de aparecer, porque ela passou por aqui certamente, né, através de um presente. Como é que foi esse presente? Eu acho que tem, por isso que eu não me ofendi, tu tá entendendo? Eu acho que essa mídia toda aí é o que ela faria num dia de batuque dela, na casa dela, né? E eu recebi um presente aqui muito especial, que emocionou a todos nós da casa, tá? De um professor, do pai Denis, o pai Denis do pai Odé, tá? Que ele vem estudando sobre a minha avó já faz uns 4 anos. E ele me trouxe de presente aqui no dia 13, por isso o atraso da nossa obrigação, uma saia, um axó da minha avó, que estava guardado há 74 anos. Uma foto provando que era o axó dela, né? Como tu pôde ver ali, como eu te mostrei. Então foi um momento muito lindo para mim, né? Ele conversou conosco aqui, ele tem muitas coisas da minha avó que ele estudou, que ele sabe, áudios da minha avó. Então essa mídia toda aí valeu a pena, foi bom. Coisa boa. Vamos entrar num plano perigoso. Coisas que se via em Batuque antigamente que não se vê mais hoje. Além do subjetivo, né? Como possivelmente a senhora ia me dizer, um respeito, mas enfim, eu quero coisas concretas, assim. Pelo amor de Deus, a comida, está entendendo? Comida não tem mais, o sarabulho, até mesmo a batata doce tu não vê mais. É muita coisa que tu não vê mais, sabe? A galinha com farofa, né? A polenta, muita coisa que tu não vê mais. E outra coisa também, assim, que eu acho assim, se tu chegasse aqui no Batuque no dia 13, tu ia saber identificar quem estava de obrigação. Porque aqui em casa a gente só usa pano de cabeça quando, na nossa casa, até para visitar a gente até coloca, né? Mas aqui a gente só usa pano de cabeça quando está de obrigação. Até isso mudou. Antigamente a gente só tapava a cabeça pro orixá da gente. A minha mãe nem a cemitério botava pano de cabeça. E agora, aonde foi como é que isso se perdeu? Aonde ficou isso? Tu tá entendendo? Não sei. A senhora acredita que dentro da religião também uma mentira dita muitas vezes ela acaba virando verdade e repetida pelas pessoas? Sim. Sim, porque daí os que sabem a verdade vão se calando, né? Eles vão entrando numa concha e ficam lá, porque eles não querem mexer na panela do outro. Então, a coisa toma uma proporção imensa
E daí, olha, se tu duvidar, até a gente acaba acreditando. Infelizmente. Quem é que a mãe Rose admira? Não a Rose. A Rose eu sei o que e as pessoas que admiram, algumas delas, né? Mas a mãe Rose, quem é que admira? Religiosamente? Religiosamente. Tá. Religiosamente. Eu não vou na casa de ninguém, né? São poucas pessoas que eu vou na casa. Mas tu diz dessa nova geração agora, dessa nova safra. No geral. E agora? Eu admiro esse menino agora, que eu acho que ele faz uma coisa bem séria. Eu gosto de ver as coisas que ele faz, que é o Pai Juarez, do Pai Ogum. Gosto muito dele. Admiro ele, eu sinto uma coisa boa nele, né? Eu tenho a minha amiga pessoal também, que é polêmica, até polêmica comigo, que a gente briga, que a gente se pega, que é a Mari Faleiros. Mas nas nossas gigantes brigas, a gente tem uma coisa que é mais forte, que é a nossa amizade, né? E mais? Agora tu me pegou, eu não tinha pensado nisso. Mas acho que esses dois aí estão bom, né? Quem é que vinha aqui, então, na casa da sua mãe? Sua casa hoje, né? Mas da casa da sua mãe. Na casa da minha mãe ainda. A gente se refere aqui ainda como a casa da mãe Maria Antônia do Pai Oxalá. É. A minha casa é no Ipu. Que é a sua moradia. É a minha moradia. Mas o Pai Ogum mora aqui. O Pai Ogum mora aqui, mas a casa é do Pai Oxalá. Bonito isso. Então tá, vamos ratificar. Quem vinha aqui na casa do Pai Oxalá, já falecido, que a senhora tinha o prazer de receber, de ver os orixás, enfim. Pai Enio da Mãe Oxum. O Pai Ailton, que depois todo mundo conhece como Cinderela, mas muita gente deve muita coisa para ele. Porque na época ele trabalhava no INAMPS, ele fez a tal de carteirinha do NPS para todos os batuqueiros, para todo mundo. Ele conseguiu isso aí. Ele agregou muita coisa para a religião, sabe? É uma pessoa que depois todo mundo fala, ficou louco, que isso, que aquilo. Mas ninguém lembra da época que ele foi maravilhoso para muita gente. O pai Ailton da mãe Oxum, que muitos conhecem como Cinderela, né? O pai Perica, que me olhava assim e eu tremia. Né? Tinha um medo do pai Perica, assim, porque ele falava com aquele vozeirão da gente, já chegava gritando, dando ordem. E um dia até falei pra minha mãe, digo assim, mãe, eu não quero mais um batuque do pai Perica, porque ele fica berrando comigo, a senhora não faz nada. E ela vinha assim, mas ele tá certo, meu filho. Tá me ajudando a te educar. Eu digo assim, então tá, né? O que eu ia fazer, né? Porque antigamente a gente era senhora pra cá, senhora pra lá, né? Benção, mãe. Mãe, posso. Era muito diferente, né? E o pai Enio, o pai Ailton, foi uma das pessoas que estavam aqui no meu apronte. Eu com quase 3 meses de vida. Né? O pai Ademar do Pai Ogum também estavam aqui. Foi num bacião imenso que eles me ajudaram a segurar para quando eu fiz a obrigação. Vamos entrar num outro tema que não é polêmico, mas ele gera controvérsias, que é a questão do Egum, por exemplo. O velório da sua avó talvez tenha sido o primeiro que tenha externado de uma forma tão grandiosa, né, lúdica, bonita, mas foi externado, né, rituais religiosos que de repente não eram tão externados antes, a nível até nacional, né, internacional, né, todo mundo soube do velório, de como foi enterrado, enfim, Mãe Apolinária. Exatamente. Hoje, as pessoas que fazem vídeos, enfim, de alguns rituais, elas são criticadas. Qual é a sua opinião? Eu sei que se a senhora tivesse possível no velório da sua avó, não ia deixar de repente filmar, né? Mas de repente foi assim que ela queria, né? Mas qual é a opinião da mãe Rose? O da minha mãe foi fotografado. Eu vi. E tu sabe que tu, né, me arranjou assim uma briga imensa no Facebook, né? É? Sim. Porque tu foi lá e tu postou o velório da minha avó, né? Aí alguém
Recordou? Recordei. Aí alguém disse que eu tava fazendo concorrência com o velório. Do velório próximo. Não tem por que não falar, próximo do velório do Pai Cleão, né? Exatamente. Eu tava fazendo concorrência. E eu não sabia nem quem tinha postado aquilo, entendeu? Porque eu não posto muita coisa de religião. Sim. Que bom que a senhora está me dando essa oportunidade que a gente tem de... Não de corrigir, porque eu não fiz nada errado. Sim. Mas o que eu quis mostrar naquele momento é que tanta gente estava criticando o velório do Pai Cleão. E o velório... mostrar o velório, na verdade. E o que eu quis falar é que aquilo ali não era novidade. Aquilo ali já se fazia há 60 anos atrás. Exatamente. Né? Então, mas a sua opinião? Eu acho certo. Eu não acho errado, tu tá entendendo, tu ensinar. Tu falar. Eu não gosto da coisa de tu mostrar. De tu inventar. Hoje tem uns santos aí que eles falam, que eles dizem, que eu nunca ouvi falar. Entendeu? Tanto é que o meu irmão fotografou o velório da minha mãe, né? Só não tirou foto dela no caixão, porque eu disse assim, não. Ela é a mãe, ela não é a avó, né? Então, aí não foi feito, né? Mas do resto ele tirou. Eu acho que eu acho bonito. Eu adoro o ritual Ogum. Eu acho muito lindo. Mas não essa coisa aberta hoje como está hoje. Não, isso aí não. Isso eu não acho certo. Ogum antes era uma coisa que era um segredo tão grande, né? Eu, para mim poder participar aqui na minha casa de algum ritual para Ogum, eu tive que ficar menstruada primeiro, eu tive que passar dos 14 anos. Era um monte de regra que tinha. Hoje tu vê criança com tambor, sentado dos outros tamboreiros e tocando junto, estão ali junto para Ogum. Não acho certo, não, eu acho errado. Certo. Uma possibilidade que a gente inventa, né? 3 pessoas que eu vejo que a senhora se refere com tanto carinho, né? Tivesse a oportunidade, a senhora não conhecia sua avó, então se tivesse a oportunidade dela vir aqui, né? Com a senhora hoje, com a cabeça que tem hoje, ela, sua mãe, seu irmão, voltar por alguns minutos, né? Que conversa seria essa? Acho que seria muita risada, né? Acho que seria muita... A minha avó, muitos conhecimentos, eu creio que tenha aí, né? E a minha mãe já ia ser uma coisa meia, né? Assim, eu não falei na mãe Jane, que a mãe Jane é meu diamante, né? Eu sou apaixonada pela mãe Jane. E ela e a mãe têm a mesma postura, né? Que é uma coisa... A mãe Jane, que a senhora fala, a mãe Jane de Oxum. Exatamente, que é uma coisa assim, né? Elas têm uma coisa que já é delas, sabe? Não adianta tu tentar tirar, não, é delas, né? E eu acho que assim, o meu irmão, então, a gente ia fazer festa, a gente ia dançar, a gente... Ia ser muito lindo. No batuque, do que a mãe Rose tem saudade? Do tempo que eu era só a Rose. É muito grande o faro de ser mãe? É. De ser mãe no geral ou de ser mãe aqui, nessa casa? Não, no geral não, porque eu tenho a Lana e a Paola. E eu amo ser mãe delas. Né? Elas são a minha bebê, o meu bebezão e meu bebê. Né? Aqui. Porque quando tu vem te acostumando, porque cada ano, pra mim, fez 11 anos que o meu irmão faleceu. Tá? E as filhas de santo dele ainda estão aqui. A maioria, grande maioria, graças a Deus, que bom. Mas elas, como eu sou madrinha delas, continuo sendo tia delas, né? Só para esclarecer, quando sua mãe faleceu, ele tomou a frente, isso? Ele já era. Então ele que deu espaço à frente. Isso. Ele já era pai de santo. Tanto é que ela fez um quarto santo lá em cima para ele. Porque ela não queria misturar os santos dela aqui com os santos dos filhos de santo dela. Então, ela separou bem. Ela fez lá em cima para ele. Só o toque que era tudo aqui embaixo. E quando ele ia botar os filhos de santo dele no chão, descia os santos. Né? Mas era bem separado. Não aqui tu tá entendendo, é que às vezes eu olho assim, quando falam assim, ai, mãe Rose.
Eu gosto de ser a Rose. Tá lá, encontrar o Israel lá, tu tá entendendo? Eu gosto disso. A gente gosta, né? A gente Muito. se conheceu, foi assim. Exatamente, é maravilhoso. Uma mensagem para encerrar, quero lhe agradecer, de verdade, sabe, o quanto eu queria estar aqui, né, deixar registrado pelo menos um pouco dessa história, né, prometo um dia comprar uma cerveja, a gente deixar escondido o telefone e arrancar mais coisa dela. Lá na minha casa. E uma mensagem pro povo batuqueiro que ele assiste, que admira, não só a sua história, mas a história dessa casa, né. Eu peço a bênção a todos, né, os mais novos, os mais velhos, porque pra mim não tem diferença nenhuma, né. Agora estão com essa palhaçada, não beija a mão, né? Eu beijo a mão de todo mundo, né? Às vezes umas mãos até que a gente olha assim, mas eu beijo a mão de todo mundo, né? Um abraço a todos e agradecer a ti isso aí. Fiz isso por ti, né? Mas estamos aí, tá me devendo mais essa. Tô devendo e pago com louvor. Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. A gente vai mostrar um pouquinho das imagens aqui do Ilê 20 de maio. Aquilo que a mãe Rose deixou a gente mostrar. Olha, Made, o radio, a cara irou com charoló. Olha, Made, o radio, a cara irou com charoló. E o Amade, o Nireu, a cara irou com charoló. Olha, Made, o radio, a cara irou com charoló. Pelo Badeu, olha lá já, a cara irou com charoló. Oniloya